8h22, conforme anunciado mais cedo, está conosco nessa manhã aqui no Jornal Gente o Sérgio Aveleda, que é coordenador do Núcleo de Mobilidade Urbana no Laboratório de Cidades do INSPER. O Aveleda já foi secretário de Transportes da Prefeitura, já trabalhou também no governo do estado nessa área, é um dos maiores especialistas no país nesse assunto. Sérgio Aveleda, bom dia, como vai? Tudo bem? Bom dia, Pedro Campos, bom dia os ouvintes e as ouvintes da Rádio Bandeirantes, tudo bem aqui? Desejo a todos um excelente final de semana. Obrigado por aceitar conversar conosco na manhã desse sábado sobre o grande assunto da semana para a população de São Paulo, que é esta notícia que nós vamos ter a partir do ano que vem, uma tarifa com um valor para passagem no trem e no metrô e uma outra tarifa para a circulação nos ônibus da capital paulista. 4h40, a tarifa permanece congelada aqui na Prefeitura de São Paulo. O governo do estado, que é o responsável pelo metrô e pela CPTM, anunciou que vai reajustar a tarifa para R$ 5,00. Prejuízos, benefícios, o que nós podemos dizer aí a respeito dessa situação, que não é a situação comum verificada nos últimos anos, né, Aveleda? Isso mesmo, Pedro. Depois que houve a integração do bilhete único da Prefeitura com o metrô e a CPTM, naturalmente as tarifas foram se aproximando e eu não me lembro exatamente quando elas ficaram iguais. O sistema de mobilidade, para quem usa, Pedro, deveria ser um só. Deveria ter assim, um sistema de transporte que tem metrô, CPTM, ônibus, enfim. Como é que a gente faz com que ele seja um só? Integrações físicas, né? Terminais de ônibus do lado do metrô, da CPTM, a gente tem bastante disso. Mesmo meio de pagamento, você tem um único cartão que você paga os dois sistemas. A gente evoluiu com o bilhete único, mas depois o Estado criou o seu próprio bilhete, que é o TOP, e a Prefeitura ficou com o ônibus. Então, quem usa o TOP não pode usar o sistema de ônibus. Isso já diminui o nível de integração. E terceiro, tarifas que sejam definidas de forma conjunta. Eu não vou discutir o mérito se o metrô precisa de aumento e os ônibus não precisam, porque eu não conheço os dados. Eu lamento a gente não ter uma decisão conjunta sobre isto. Quer dizer, o que a gente tem que lamentar é não ter uma autoridade metropolitana como tem nas grandes cidades do mundo. Vou explicar. Ao invés de ter governador e prefeito decidindo sobre essas coisas nos seus sistemas, que são integrados, que as pessoas usam de forma conjunta, tem uma entidade composta pelo governo do estado e pelas prefeituras das regiões metropolitanas que pensa isto de uma maneira conjunta, uniforme, olha isto de um jeito só. As cidades que implantaram isto tiveram um sucesso enorme na melhoria da qualidade e na redução de custo e preço para o usuário. A gente perde a oportunidade de ter essa autoridade metropolitana quando segue tomando decisões isoladas. E como que funciona a escolha dessa autoridade? A nossa legislação está preparada para isso? Nós precisaríamos enfrentar algum tipo de mudança na lei para implantar esse modelo em São Paulo? Não precisava, Pedro. A gente tem, por exemplo, na legislação federal, a previsão de consórcios entre estados e municípios, e que a gente tem bons exemplos na área de saneamento, ou até mesmo na área de saúde, em que estado e município sentam, criam um consórcio, jogam todos os equipamentos daquele serviço público para dentro do consórcio e tem uma governança. O estado tem um voto maior que os municípios para eleger o presidente, o conselho de administração dessas entidades. Em Goiânia, é a experiência que nós temos no Brasil mais próxima de uma autoridade metropolitana. Eles fazem um grande trabalho lá, Pedro. Eles planejam as linhas da região metropolitana, todos os prefeitos e governador juntos nesta entidade. A tarifa é igual em todos os modais, o modo de pagamento é o mesmo. O usuário nem percebe que está saindo de uma linha municipal para uma linha intermunicipal, porque a comunicação visual também é parecida. Ou seja, tem uma unificação. Com isso você reduz custo. Quando eu fui secretário aqui, Pedro, uma vez eu dei uma entrevista, acho que foi até para você e para o Cláudio Humberto, eu disse assim, eu defendo a extinção do meu cargo. Não tinha que ter 39 secretários de transporte na região metropolitana de São Paulo e mais um secretário de Estado. Tinha que ter uma autoridade metropolitana, um presidente escolhido por um órgão colegiado com a representação do município e do Estado, e neste órgão estar todas as entidades de trânsito. Você reduziria custos, porque não vai ter 39 secretários, 39 chefes de gabinete, você criaria uma racionalidade, todo mundo pensando junto. Aqui em São Paulo tem muitas linhas intermunicipais de ônibus que concorrem com as linhas municipais, que ficam disputando passageiro e diminuindo a eficiência.
é preciso a gente caminhar nessa direção. E esse reajuste anunciado de forma díspara, né, o Estado toma uma decisão e a Prefeitura outra, e volto a dizer, não discuto o mérito, eu não conheço as finanças do metrô e da SP Trans para dizer quem está certo, o que está errado, se é que está certo, o que está errado. O que a gente lamenta é não ter uma unificação nesse tipo de decisão. Estamos conversando com o consultor Sérgio Aveleda, um especialista em mobilidade, que está trazendo para a gente aí novas ideias, arejando o debate aqui na Rádio Bandeirantes sobre um sistema de transporte público mais eficiente, que possa funcionar e evitar problemas como esse que nós tivemos aí anunciado nessa semana, de uma tarifa para o metrô, para a CPTM e outra tarifa para os ônibus municipais em São Paulo. Agora, seguindo ainda mais nessa linha de raciocínio, como que começa? Qual é o embrião? Lá em Goiânia, o exemplo que a gente tem, em outros países que o senhor conhece bem, qual que é o embrião disso? A iniciativa tem que partir de quem? Do governador, do prefeito? Como que começa a construção desse modelo de uma autoridade metropolitana que cuide da mobilidade urbana? Tem vários caminhos, Pedro. O Rio de Janeiro criou uma autoridade metropolitana de saneamento básico, antes da Olimpíada e da Copa, para tentar resolver o problema da poluição da Baía da Guanabara, por lei. Ele impôs, ele disse, olha, todos os serviços de saneamento da região metropolitana serão regulados por esta entidade. Os municípios não gostaram, foram ao Supremo Tribunal Federal, e o Supremo disse, pode sim. Se o serviço tem uma imbricação, quer dizer, tem uma natureza metropolitana, ninguém sabe, o Rio passa pelas cidades da região metropolitana, não pergunta onde é Nova Iguaçu, onde é Duque de Caxias, onde é Rio de Janeiro. O Supremo disse que pode. Então, poderia vir top-down, quer dizer, de cima para baixo, mas poderia ser mais simples. A vontade política, por exemplo, o prefeito de São Paulo, o prefeito de São Bernardo, estou dando exemplo, Osasco e o governador, se reúnem e criam um comitê para começar a pensar junto essa influência. Aí define meio de pagamento comum, começa a pensar as tarifas, o desenho das linhas, e vai trazendo outras prefeituras consensualmente. Os prefeitos, eles ficam preocupados, eu entendo, porque eles dizem, quem garante que essa autoridade metropolitana vai pensar na minha cidade com todo o carinho que eu penso? Eu respondo assim, prefeito, é verdade que o senhor vai ter que trabalhar mais para gerar influência política nessa autoridade metropolitana. Mas pensa assim, Madrid reduziu os custos do transporte público em 30% com a autoridade metropolitana. O senhor está tendo dificuldade para pagar a conta do transporte. Vai reduzir o valor dessa conta, porque vai estar todo mundo junto. E não é só no transporte público, Pedro. Vamos pegar o trânsito. A Avenida Jacopêssego, ela passa em São Paulo, tem um limite de velocidade. Entra em Santo André, Mauá, outros limites de velocidade. O motorista fica perdido. Carga. A carga urbana. São Paulo tem um tipo de caminhão que pode entrar numa determinada hora para distribuir a batata, o queijo nos nossos restaurantes, supermercados. Osasco é outro caminhão, outro horário. Taboão da Serra é outro caminhão, outro horário. Ou seja, gerir a logística urbana na região metropolitana de São Paulo é um quebra-cabeça, porque o transportador precisa entender que horas, que tipo de caminhão pode entrar em determinado lugar, o que gera um aumento de custo e uma ineficiência. Então, em todos os setores da mobilidade, se a gente tivesse essa autoridade metropolitana, quem ia ganhar muito seria a população, os usuários dos sistemas. Aveleda, você conhece bem o jornalista Adam Bazzani, que está na nossa escuta aqui, me manda uma informação, mensagem direta aqui pelo WhatsApp, dizendo que na Grande Lisboa unificaram com uma autoridade e conseguiram baixar as tarifas. E É isso. o Diário do Transporte, né, que é o site do Adam, esteve lá em Lisboa para conferir, ele me mandou a reportagem, eu vou ler depois, que eu não tive tempo de ver essa reportagem antes. Mas é um exemplo, então, disso que nós estamos falando, né? É um exemplo recentíssimo, e o Adamo, que é brilhante, é o nosso grande especialista, acabou de publicar mesmo uma reportagem do sucesso, e esse sucesso a gente vai encontrar em Madrid, em Nova York, em Washington, em Lisboa, em Londres. E eu volto a dizer, não é uma coisa que é para o primeiro mundo. Goiânia faz isso muito bem feito aqui no Brasil. Ainda não é exatamente a autoridade, mas está anos-luz na frente de qualquer outra região metropolitana do Brasil. Sérgio Aveleda, vamos tratar dos desafios que nós temos agora para o transporte público para São Paulo para o ano de 2024. Essa ideia de uma autoridade metropolitana, algo que certamente deve demorar um pouco mais para sair do papel, se é que vai haver vontade política para seguir nesse caminho. Mas do ponto de vista prático, o que dá para a gente melhorar? Quais são os desafios que essas autoridades têm
para o transporte público nesse ano de 2024, na tua avaliação? Pedro, eu acho que são alguns desafios. O primeiro é o desafio do financiamento. A velha maneira de financiar o transporte público, que era dividindo os custos entre os usuários, não fecha mais, não paga mais a conta. Os custos cresceram muito e o número de usuários diminuiu. Então é preciso incrementar os subsídios, né? Hoje o Brasil já tem mais de 300 cidades que pagam subsídio, algumas no Brasil oferecendo uma tarifa zero, né? Que essa é uma grande discussão. Encontrar fontes para financiar o transporte público. E por que o dinheiro do imposto dos cidadãos deve subsidiar o transporte público? Primeiro, esclarecer uma coisa importante, Pedro. Subsídio no transporte não é para o empresário de ônibus. O empresário tem um contrato com a prefeitura que ele tem que receber um tanto por mês para pagar o serviço. É natural, ninguém trabalha de graça, ninguém trabalha com prejuízo. Esse dinheiro, antigamente, vinha todo do usuário. O usuário pagava todo esse custo. São Paulo, já há alguns anos, há mais de 20 anos, falou assim, o usuário não vai pagar tudo. Uma parte a prefeitura vai pagar para a tarifa do usuário ficar mais barata. Para o empresário não faz diferença se vai vir da tarifa ou se vai vir do orçamento. Quem se beneficia é o usuário que paga uma tarifa mais barata. E por que é bom para todo mundo, inclusive para quem não usa? Olha, quem anda de carro se beneficia muito do transporte público, porque cada pessoa que tomou a decisão de ir para o transporte público ajuda a diminuir o número de carros. As empresas se beneficiam muito de um sistema de transporte público, porque os seus trabalhadores podem chegar aos postos de trabalho. Se o transporte for bom, eles chegam pontualmente, é uma tranquilidade. O meio ambiente se beneficia muito. Uma pessoa que decide andar de carro emite 45 vezes mais dióxido de carbono do que quem vai de ônibus. Portanto, quem anda de ônibus promove externalidades positivas, beneficia a sociedade. É justo que a sociedade ajude a pagar a conta. Então, um desafio é encontrar fontes. Da onde vai vir dinheiro para pagar? A gente precisa engajar União e Estados nesse processo. Recentemente, a União repassou para os municípios a gratuidade dos idosos, foi um avanço. Isso precisa virar política permanente. A gratuidade dos idosos, quem manda dar é o governo federal através da Constituição. Logo, se é ele que manda dar, ele deveria pagar a conta. Um outro desafio, Pedro, é melhorar o transporte. Nós precisamos melhorar a qualidade do transporte. Qual é a principal reclamação de quem usa ônibus? É que o ônibus não passa no horário e a viagem demora muito. Como é que a gente faz para o ônibus passar no horário e a viagem ser mais rápida? É dando prioridade para o ônibus nas vias. Então, muitos prefeitos me procuram, Veleda, eu queria melhorar o transporte, diminuir os custos. Falei, prefeito, o senhor precisa dar prioridade ao transporte. Ele me olha e diz assim, mas eu dou. Eu falei, mas os seus ônibus estão em faixa exclusiva de ônibus ou estão disputando espaço com os automóveis? Ele fala, eu não tenho muita faixa exclusiva, eu não tenho corredor de ônibus. Eu falei, se você deixar o ônibus disputando espaço com o automóvel, o ônibus vai ficar parado no engarrafamento e as pessoas vão reclamar e menos gente vai usar o ônibus. Então, implantar faixas exclusivas que não exigem investimento caro, é pintar, fiscalizar e colocar placa. É um grande avanço. Nós precisamos que as cidades se conscientizem que a única maneira de melhorar o trânsito e melhorar a qualidade de vida das pessoas é priorizar o transporte público. Vocês, esses dias, me entrevistaram sobre a piora do trânsito na região ali da Imigrantes, e a gente percebe uma piora do trânsito na cidade toda. Não tem o que fazer, não dá para eu dizer para o motorista do carro, olha, se a prefeitura fizer isso, o trânsito vai melhorar. Vocês acabamos de ouvir a reportagem do trânsito de vocês. Isso vocês fazem há 40 anos, no mínimo. Nunca melhorou o trânsito. E por quê? Porque aumenta todo ano o número de carros nas ruas e as ruas vão ser as mesmas. Você pode construir uma alça de acesso, um viaduto, uma ponte, mas melhora pontualmente por um período curto de tempo. Melhora naquela região e em 6, 7 meses, um ano já está lotado de novo. A única forma de melhorar o trânsito é a gente sair do trânsito. Quando você está no trânsito, não adianta você reclamar do trânsito, você é o trânsito. Se você sair do trânsito, eu sair, o Pedro sair, todos nós escolhermos outro jeito de se locomover, aí o trânsito vai melhorar. Agora, enquanto todos nós estivermos insistindo em fazer viagens curtas de automóvel, usar o automóvel intensivamente de uma maneira que não é muito racional, o trânsito não tem como melhorar. Ô, Veleda, essa diferença de valor do ônibus para o sistema metroferroviário aqui em São Paulo pode provocar uma migração de passageiros dos trilhos para os ônibus, porque vai ser mais barato andar de ônibus? Pode sim, Pedro. Pode, e já aconteceu um movimento inverso no passado. Em 2006, quando eu trabalhava no metrô nessa época e participei de todo o processo,
unificamos o bilhete único no metrô e demos aquele desconto, né? A tarifa, antigamente, antes de 2006, andar de ônibus e metrô em São Paulo eram duas tarifas cheias. Você tinha que pagar o ônibus e tinha que pagar o metrô. Aí, com o bilhete único, a gente criou uma tarifa integrada, que dava um tremendo desconto, era 40%, 50% mais barato a junção das duas tarifas. A demanda do metrô cresceu 50% em um ano, sem inaugurar linha, sem inaugurar estação. Foi só gente que viu a economia e passou a fazer parte da viagem de ônibus, parte da viagem de metrô. Como o orçamento das pessoas é muito restrito, Pedro, as pessoas têm uma restrição orçamentária muito grande e buscam economias em tudo porque elas precisam economizar, o fato do metrô ficar mais caro deve provocar, eu não consigo te dizer quanto, mas deve provocar uma migração de usuários que antigamente usavam ônibus mais metrô, ou só metrô, e vão preferir usar o ônibus para fazer uma economia, especialmente os usuários que não têm vale transporte, que hoje é uma grande quantidade de gente, porque o emprego formal está diminuindo. A gente deve assistir uma redução de demanda no metrô e uma absorção dessa demanda pelo sistema de ônibus. É possível que ocorra assim, a gente chama de demanda cruzada, né? A elasticidade cruzada de demanda, né? Você sobe o preço num lugar, baixa no outro, você tem um cruzamento de demanda entre eles. É esse ponto, né, que a gente estava conversando agora há pouco sobre o trânsito, né? Isso, claro, já gerou manifestação aqui dos ouvintes que já estão mencionando exemplos pessoais que nós estamos acostumados a ouvir, né? Ah, demorava alguns anos, meia hora para fazer esse trajeto entre a Paulista e tal lugar, hoje estou demorando uma hora. Ah, eu levo meu filho na escola toda manhã, lá no Tatuapé, era super fácil, conseguia voltar para casa, hoje já tenho que ir direto para o trabalho, porque senão eu me atraso, né, no horário de entrada. Então, são exemplos pontuais aí, mas que sinalizam muito bem isso que o Aveleda trazia para nós, e é uma percepção de todo mundo que anda em São Paulo, de que o trânsito está cada vez pior. Mas tem um local, Aveleda, que é recordista de reclamações aqui na Rádio Bandeirantes. Rodovia Raposo Tavares. Quem mora na região da Granja Viana, em Cotia, tem que vir para São Paulo, tem que ir para Santana de Parnaíba, pegar o Rodoanel. Olha, é um ponto crônico. E ali não tem alternativa, não tem para onde crescer, não tem como desapropriar. Eu não sei, só se fizer um túnel, hein, Aveleda? Então, Pedro, pode fazer o túnel. O problema da Raposa é fácil a gente identificar um gargalo. Você vem numa rodovia com 3 pistas, 2 pistas, e chega nas ruas do bairro do Butantã, em São Paulo. E aí a funila não tem o que fazer. Você vai fazer um túnel e levar essas pessoas diretamente para a Marginal? O túnel vai engarrafar, porque a Marginal está engarrafada. E aí você diz, não, então vamos ampliar as marginais. Nós fizemos isso há 15 anos atrás com a Marginal Tietê. Ampliamos. Ela está lotada, ninguém anda tranquilamente na Marginal Tietê. Aumentar vias para resolver problema de engarrafamento, Pedro, não é um sistema que funciona, já está provado. O túnel Ayrton Senna foi construído para acabar com o engarrafamento naquela região. O engarrafamento só foi para o subsolo. Ninguém passa durante o dia no túnel Ayrton Senna sem parar no engarrafamento. Porque o número de carros cresce, as pessoas usam mais automóvel, a gente tem muito mais carro rodando hoje em São Paulo do que 10 anos atrás, 15 anos atrás, do que 2 anos atrás. Durante a pandemia, as ruas ficaram vazias, as pessoas disseram, o trânsito melhorou, vou comprar carro. Agora todos eles estão se encontrando nas ruas. Ali naquela região, qual é o problema? As pessoas foram morar em Cotia, Granja Viana, com a promessa de qualidade de vida. E os condomínios ali são muito legais, só que não tem trabalho lá. As pessoas trabalham em São Paulo. Então, todas essas pessoas precisam se deslocar para São Paulo. Não tem muito o que fazer. O que poderia ser feito? Uma faixa exclusiva de ônibus na Raposo Tavares e as pessoas que vêm de carro viriam de ônibus. Inclusive, poderia ser um ônibus executivo, porque um ônibus executivo tira 40 carros da estrada. Um ônibus urbano tira 80 carros da estrada. Então, se a gente colocar uma faixa exclusiva de ônibus na Raposo, o ônibus vai vir muito mais rápido, o que vai convidar as pessoas a virem de ônibus. Se eu ficar de carro, eu fico 2 horas. Se eu for de ônibus, eu levo meia hora. É racional que eu vá de ônibus. Então, a solução está no transporte coletivo. Se você construir o túnel vai engarrafar. Você vai levar o engarrafamento. Porque esse túnel vai desembocar na Marginal Pinheiros. Alguém me diga, a Marginal Pinheiros de manhã, no sentido Interlagos, flui? Não flui. No sentido Castelo Branco, flui? Não flui. Ou seja, o túnel vai ficar parado, né? Então, a única solução que tem é a gente pegar o espaço, um carro ocupa, um espaço que um ônibus ocupam 3 carros.
Ou seja, são 80 passageiros contra 3 passageiros, porque os carros em São Paulo têm uma média de 1,1 passageiro. Então, a única solução urbanística e de mobilidade urbana que pode oferecer uma melhoria para essas pessoas é a gente priorizar o transporte coletivo. Essa pergunta eu não podia fazer para qualquer um, só posso fazer para quem é especialista mesmo. Por que demora tanto para construir uma linha de metrô em São Paulo? Uma linha de metrô aí para Cotia seria importantíssima. Tenho certeza que muitos dos ouvintes que estão nos acompanhando deixariam o carro próximo da estação do metrô, pegariam o carro ali na casa onde moram, no condomínio, iriam até próximo do metrô, pegariam o metrô e viriam trabalhar em São Paulo e voltariam com o metrô para evitar esse congestionamento. Mas demora muito. Por que demora tanto para construir uma linha de metrô em São Paulo e em outros locais do mundo nós temos linhas que surgem com mais facilidade? Olha, Pedro, primeiro, não é fácil fazer uma linha de metrô. Então você tem toda uma etapa de planejamento, porque você precisa escolher o melhor lugar em relação a isso que você disse agora, a demanda, para atender a maior quantidade de pessoas. Depois, o melhor lugar do ponto de vista geológico, porque você tem que evitar situações geológicas que vão criar problemas durante a construção. Mas para fazer isso, você precisa fazer um estudo. Tudo quem contrata é o governo. Cada vez que o governo vai contratar alguma coisa, precisa fazer licitação. A licitação tem uma fase preparatória, burocrática, depois vai para a rua, tem prazos. É comum os órgãos de controle, o próprio cidadão, intervir na licitação através de liminares, o que provoca atraso. Isso é da democracia, não é? A gente não vive numa ditadura onde o que o governo quer acontece. Numa democracia, as pessoas têm que ter o direito de questionar os atos do governo. É natural, não tem como a gente melhorar muito essa questão. Aí você vai para a fase de licitação da obra, que também é muito complexa. Nada é mais complexo no mundo urbano do que escavar. Você tem que proteger o solo, porque você não pode ter deslizamentos, desmoronamentos, a gente já teve, né, e aí as consequências são trágicas. Você tem que estudar todo aquele subsolo e fazer escavações muito grandes. Uma estação de metrô é uma escavação gigantesca. Você tem órgãos ambientais que precisam licenciar, claro, porque a obra de metrô não pode provocar danos ao meio ambiente, e eles precisam estudar essa complexidade de documentos. Você tem órgãos do patrimônio histórico, porque você não pode lesionar o patrimônio histórico. Então, e aí a obra em si, ela é uma obra complexa, né? Você está escavando no solo, tem que tirar aquele material, levar o concreto. Então, isso tudo junto faz com que demore muito. E também nós não temos dinheiro para fazer muitas linhas de metrô ao mesmo tempo, diferente da China. Xangai hoje, só a cidade de Xangai tem mais de 1.000 quilômetros de metrô. O Brasil inteiro, acho que hoje não tem 200 quilômetros de metrô, 250 no máximo, não passa disso. A cidade de Xangai, na China, tem mais de 1.000 quilômetros de metrô, porque eles têm muito dinheiro. E lá, como não é uma democracia também, o governo decide fazer, faz do jeito que quiser. É um jeito de fazer as coisas que eu respeito, os chineses têm lá sua autodeterminação, mas acho que não é da nossa cultura a gente querer que seja assim. Então, tudo isso junto faz com que uma linha de metrô, entre o dia que alguém pense que ela vai ser feita e ela estar pronta, leva 15, 16, 17 anos, o que de fato gera um atraso imenso, e esse tipo de gargalo lá da Raposo Tavares poderia muito bem ser resolvido com um sistema de alta capacidade. Agora, enquanto não se faz metrô, a gente poderia priorizar o ônibus ali na Raposo Tavares, dar fluidez para o ônibus, colocar linhas executivas, porque essas pessoas que moram em Granja Viana, nos condomínios, elas vão preferir um ônibus mais confortável e virem de ônibus até um hub de metrô, um hub da CPTM. Ali o terminal Butantã, por exemplo, da linha 4, poderia a gente estudar uma chegada de um maior número de ônibus para que aí a pessoa entra na linha 4 do metrô e pode seguir sua viagem com tranquilidade. Vamos ouvir aqui alguém então que enfrenta esse caos aí na Raposo Tavares todas as manhãs, nosso ouvinte no ar aqui. Bom dia, Pedro. Estou ouvindo a entrevista aí do Sérgio Veleda. Eu moro em Cotia. Eu trabalho em São Paulo desde menino. Essa Raposo Tavares, cara, é um negócio que entra governo, sai governo, os caras não têm o mínimo de responsabilidade, sabe, com o povo. O transporte público é o pior que tem na cidade de São Paulo. Existia lá um monopólio que era da uma empresa grande, que não vou dizer o nome dela para não dar ibope, nem tampouco me deixar aí em outra situação, mas depois caiu na mão dos peroeiros. Cara, é um inferno. A Granja Viana, ele deu um gargalo, o 30 da Raposa é um gargalo, o Rodoanel é um gargalo.
Quer dizer, e ninguém toma providência nenhuma, não adianta. Tá saindo agora um reserva Raposo aí, que vai morar, né, na verdade, ali, antes do Rodoanel, ali vai ter 50 mil habitantes. É a projeção. Agora, para onde vai esse povo? Raposo Tavares. Não tem para onde ir, E os caras não têm uma alternativa. Nem de ônibus, nem de metrô, nada. Socorro! Dá uma força aí, Pedro. Fala por nós aí, por favor. Começa a pegar aí no pé dos políticos em relação a Raposo, porque os moradores dessa região sofrem muito e há décadas. São muitos relatos como esse, né? Vocês devem imaginar, nós já até recentemente levamos ao ar uma reportagem aqui do Vitor Lupato, se eu não me engano, até o Aveleda foi consultado nessa reportagem aí, trazendo mais ou menos essa explicação que ele está trazendo na entrevista para nós. Ô Sérgio Aveleda, conta para o ouvinte da Rádio Bandeirantes como que é o trabalho de vocês lá no laboratório do INSPER, que cuida dessas questões ligadas à mobilidade, às cidades. Como é que é o trabalho por lá? Essas questões que nós estamos tratando aqui, elas são de alguma forma pautadas pelos especialistas dentro desse laboratório da academia? Ô Pedro, muito obrigado por essa oportunidade. Eu acho que todo mundo conhece o INSPER é uma tradicional escola de negócios, né? E hoje já é quase uma universidade, porque já tem cursos de engenharia, direito, jornalismo e toda a parte de business, né? De negócios, economia, administração. E em 2020, o INSPER, junto com uma empresa chamada Arquifuturo, criou um laboratório de cidades, cuja ideia é usar essa tradição acadêmica do INSPER, o rigor acadêmico. Lá no INSPER a gente pode discutir tudo, desde que baseado em dados, né? Não apenas em ideologias, mas muito fulcrado na metodologia científica. Mas, ao mesmo tempo, trazer também a riqueza do território. Então, lá no Laboratório de Cidades, nós temos acadêmicos, mas temos ex-gestores públicos, como é o meu caso, temos lideranças comunitárias, como a Carmen Silva, que é líder dos movimentos dos trabalhadores sem tetos aqui do centro de São Paulo, temos líderes da comunidade da Maré, no Rio de Janeiro, um programa de mulheres no território que é formidável, e isto gera um fermento muito interessante. Então, a gente faz pesquisa. Por exemplo, durante a revisão do plano diretor aqui de São Paulo, foi o nosso laboratório que subsidiou com dados o impacto das decisões que a Câmara estava tomando, não com achismos, né? A gente provava o que ia acontecer se reduzisse o número de vagas na garagem e conseguimos, eu acho, ter um protagonismo na discussão da revisão do plano diretor. E essas questões de mobilidade, nós lançamos agora, Pedro, o Observatório Nacional de Mobilidade Sustentável, uma parceria do INSPER com a CCR, onde nós estamos criando uma grande base de dados de mobilidade, porque a gente não tem, Pedro, o índice de tarifas no Brasil inteiro, o comportamento da demanda do transporte público no Brasil inteiro, cada um mede de um jeito. Nós queremos coletar esses dados, processar lá no software e no hardware do INSPER, que é muito poderoso, e devolver para a sociedade, para os tomadores de decisão, com pesquisa, cursos, eventos para discutir o tema da mobilidade. Então, o laboratório hoje cresceu, a gente tem 10 núcleos, inclusive um de segurança pública, que é outro tema que vocês enfrentam cotidianamente, as cidades precisam urgentemente enfrentar essa questão, e nós estamos lá à disposição da sociedade para colaborar com conhecimento qualificado, baseado em dados, debates e muitos cursos capacitando gestores públicos, lideranças comunitárias, inclusive cursos com bolsas de estudo, que a gente traz gente do Brasil inteiro, por exemplo, para discutir urbanismo social, e algumas lideranças comunitárias, elas recebem a bolsa, ajuda de custo de passagem, hospedagem, alimentação para poder concluir o curso. É um pouco isso que nós fazemos lá no INSPER, no Laboratório de Cidades, Pedro. Muito bom. Sérgio Aveleda, não vamos deixar de encerrar essa entrevista sem falar da principal vítima do trânsito no país, que são os nossos amigos motociclistas, né? Os motoboys, entregadores. Essa gente que se vira, né, como pode. Pessoas que perderam o emprego, estão desempregadas, têm uma moto, começaram a fazer entrega e estão se virando na informalidade, nesse novo conceito de ofício que nós temos, ainda enfrentado pela nossa legislação, com um enquadramento mais justo. Mas, de qualquer forma, os motociclistas, pelos dados que nós temos, e aí me corrija se eu estiver errado, são as grandes vítimas, né, do trânsito, principalmente nas cidades. Aqui em São Paulo, criaram a faixa azul para motos em algumas avenidas, me parece que é um extremo sucesso pelos números que foram divulgados. Nós tivemos 1 ano sem morte de motociclista na 23 de maio com a implantação da faixa azul, algo que
ninguém imaginava que uma medida pudesse ter tanta efetividade num período, né, tão longo, com uma ideia simples de você apenas organizar melhor o espaço ali das pistas, das faixas dos carros, ônibus, caminhões com as motocicletas. Aveleda, precisamos cuidar dos motociclistas, né? Sem dúvida. Os vulneráveis no trânsito são os pedestres, os motociclistas e os ciclistas, né? Os carros, eles evoluíram muito na segurança interna. Então, uma pessoa morrer dentro de um carro na cidade, com todos os equipamentos de segurança passiva que os carros têm, é muito improvável. Eu diria que é quase impossível, salvo uma loucura qualquer. Agora, o nosso corpo continua igual, né, Pedro? A gente que anda na cidade, os motociclistas que andam desprotegidos da couraça do carro, nós somos muito vulneráveis, muito vulneráveis. E esta ação que a Prefeitura adotou, nós precisamos, ela continua em teste, né? Ela não está homologada ainda, porque nós continuamos precisar observando. Não havia, na 23 de maio, um grande número de mortes de motociclistas antes da faixa azul. Ela organiza, eu apoio a medida, eu acho que ela precisa ser estudada, mas nós precisamos ver o que vai acontecer em ruas que tenham muita entrada e saída, Pedro. Porque a 23 ela é fechada, você entra nela e praticamente vai até o final. Numa rua em que você tenha que sair para virar à direita ou entrar na via e cruzar para chegar na faixa, nós tivemos a experiência da faixa durante os anos 2007, 2008, que era à esquerda, que piorou. Então, nós precisamos observar o que vai acontecer nestas vias novas que eles estão implantando, que tem mais interferência de saída. E aí pode ocorrer um cruzamento da moto para sair da faixa e ir para o seu destino. E esse cruzamento pode ser um pouco mais perigoso, mas eu acho que a iniciativa é muito louvável. A gente tem que continuar observando os números. Ela organizou, ela deu uma certa pacificação no trânsito ali na 23 de maio. Agora, nós precisamos discutir, Pedro, um tema que eu sei que é incômodo, mas o que mata, Pedro, não é o choque entre o carro e a moto, entre o carro e o pedestre. O choque não mata, o que mata é a energia desse choque, ou seja, é a velocidade empregada no choque. Eu acho, por exemplo, que na 23 de maio, que a velocidade é a única avenida da cidade acima de 50, está 60, a Prefeitura já poderia ter contribuído para melhorar ainda mais a segurança, baixando a 50. E no horário de pico, nenhuma diferença vai fazer, porque ninguém anda nem a 60, nem a 50, quanto mais, não chega nem a 40 por hora, quanto mais a 60, né? Mas nos horários onde tem mais fluidez, diminuir a velocidade diminui imediatamente a gravidade do choque, especialmente em lugar onde tem vulneráveis, um lugar onde tem pedestres, ciclistas e motociclistas. Então, nós precisamos criar uma consciência, Pedro, do risco da velocidade. Eu falo muito com as pessoas e as pessoas não têm essa consciência. Eu até publiquei um artigo recentemente chamado Perigoso Glamour da Velocidade. Nós glamourizamos a velocidade como se ela fosse uma coisa legal, gostosa. Não é. Ela só é perigosa, muito perigosa. Então, os motoristas também precisam começar a criar esta consciência de que é perigoso. Assim, rapidamente. Se você atropelar um pedestre a 30 km por hora, ele tem 90% de chance de sobreviver. Se for a 50 por hora, o que para quem está dentro do carro é uma diferença mínima, não é? Você que dirige, entre 30 e 50, você nem percebe muito. E você acha que está devagar a 50. Mas se você atropelar um pedestre, a chance dele sobreviver cai para menos de 20%. De 85% de chance de sobrevivência a 90% para 25%. Então, reduzir as velocidades, acalmar o trânsito é a melhor e mais eficaz medida para proteger especialmente os vulneráveis, pedestres, ciclistas e motociclistas. Sérgio Aveleda, foi muito bom o papo contigo aqui, como sempre, nessa manhã na Rádio Bandeirantes. Aprendemos bastante, entendemos algumas questões aí que poderiam nos deixar com um ponto de interrogação na cabeça por mais algum tempo nessa entrevista ao vivo aqui para a Rádio Bandeirantes no Jornal Gente. Aveleda, um grande abraço para você. Tem que te mandar um abraço também aqui. Dentre as muitas mensagens que eu li, chegou a mensagem do Toninho Aires, que diz que trabalhou com você na CPTM em Berrini e falou, manda um abraço para a Aveleda.
Um abração para o Toninho, para todos os funcionários da CPTM com quem eu trabalhei, que eles são formidáveis, a gente da primeira linha, viu, Pedro? E um bom fim de semana para você, para todos os ouvintes, e se não nos falarmos também, um bom final de ano para todas as famílias, um final de ano de muita paz, confraternização, e que 2024 a gente possa pedalar muito, andar muito pelas cidades e ser muito feliz. Um forte abraço. Grande abraço, Aveleda. Sérgio Aveleda conosco, especialista em transporte e mobilidade, conversando nesta manhã aqui no Jornal Gente com os nossos ouvintes. Por